E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Comunicólogos. E hoje eu quero bater um papinho com vocês, um pouco mais pessoal, a respeito das minhas impressões sobre o mercado de trabalho no jornalismo. Bom, gente, ao contrário do que muitas pessoas às vezes podem pensar, nem sempre a gente quer aquela profissão que a gente escolheu quando a gente era criança, e foi exatamente o meu caso. A primeira profissão que me encantou na infância foi dentista, e desde que eu era pequenininha eu ia no dentista. Sim, eu era uma criança que gostava de ir no dentista, tá? Mas desde pequenininha eu ia no dentista e falava: mãe, quando eu crescer eu quero ser dentista, eu vou trabalhar no consultório odontológico. Por quê? Porque, não sei, eu achava muito interessante, eu achava tudo muito legal e eu ganhava pirulito, acho que o pirulito acabou me influenciando, não sei. Mas chegou no segundo colegial, aquilo, né? Que a família já tava me chamando de doutora, já estavam sonhando com o meu consultório. Chegou no segundo colegial, eu falei: mãe, eu quero fazer jornalismo. Imagina a decepção. Brincadeira, gente, não foi uma decepção não, mas foi um choque, porque era algo que eu falava, tipo, desde pequena que eu queria fazer, e de repente, entre várias aspas, porque não foi uma decisão no impulso que eu tomei, sabe? Foi uma decisão que eu pesquisei bastante a respeito, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas foi um choque, tipo, era algo que eu tava mudando completamente de área pra algo que eu falava a minha vida inteira, pra algo que eu nunca tinha falado a respeito. Enfim, por que eu resolvi mudar? Porque no segundo colegial é aquilo, no terceiro a gente já vai prestar vestibular, tá na hora da gente escolher a nossa faculdade, e muitas pessoas às vezes falavam que odontologia não era tanto minha cara. E tipo assim, não é que eu ache que a gente tem que levar 100% a opinião das pessoas em consideração, mas eu queria entender esse pensamento. Aí eu peguei e fiz um teste vocacional do Guia do Estudante. Enfim, gente, essa é a minha história, essa é a minha vida. E eu acho muito importante a gente pesquisar sobre as profissões, entender sobre aquilo que a gente quer. Então eu fui atrás, eu fui pesquisar, eu fiz o teste vocacional e não deu odontologia. Eu fiquei tipo, como assim não deu odontologia? Aí eu pesquisei sobre as profissões que tinham dadas e numa delas, na verdade, tinham duas que me encantaram, assim, não de cara, mas que eu fiquei, interessante. Que foi jornalismo e cinema. E aí, a partir disso, eu fui pesquisando um pouco mais sobre essas profissões, mercado de trabalho, essas coisas, e eu fui vendo que elas tinham mais a ver comigo do que odonto. Inclusive, eu acabei pesquisando só sobre essas profissões e nada sobre odonto, então isso já queria dizer alguma coisa, né? Enfim, fui atrás daquilo que eu queria, prestei vestibular, prestei tudo que eu tinha que prestar, fiz tudo que eu tinha que fazer, estudei pra caramba. E, enfim, hoje estou formada, hoje eu estou trabalhando, porém, o problema é que é aquilo, as pessoas não têm muita noção do que é o jornalismo, muito menos do que é o mercado de trabalho dentro do jornalismo, porque, primeiro, elas não estão inseridas nesse contexto, tudo que elas sabem é aquilo que passa na televisão, o que vê em revista, rádio, jornal, portal de notícias, enfim, é essa noção que as pessoas têm sobre jornalismo. E eu acho que é assim, talvez isso seja um pouco polêmico, mas não é aquilo que a gente vê na televisão, não é nem 1% do que é o jornalismo. É aquilo que a gente escuta no rádio, vê na TV, internet, gente, não é nada. Não é nada. Tipo, você não sabe sobre jornalismo até que você entenda qual é o dia a dia da pessoa que está inserida numa redação, que está inserida num rádio, que trabalha para um portal de notícias, ou então que produz conteúdo de alguma forma na internet, você não sabe. Então, primeira coisa é aquela ideia do Sócrates na cabeça. Só sei que nada sei, tá? Eu falo isso porque no começo eu sentia que as pessoas se sentiam com muita propriedade para falar da profissão para mim, pessoas que não eram da profissão, no caso, e que só tinham esse contato com as mídias enquanto consumidoras, não enquanto pessoas que pensam criticamente, que vão atrás de estudar também sobre a mídia. E não tô falando que é ruim ninguém é obrigado a ser assim, eu só tô falando que quando você vai orientar uma pessoa, você não fala que ela vai morrer de fome, como se fosse uma verdade, porque foi algo que eu já escutei.
todas as vezes praticamente que eu falava que eu queria fazer jornalismo, muita gente falava, você não vai conseguir emprego, você já tá entrando na faculdade mais velha, porque, enfim, eu queria passar em universidade pública, mas eu acabei prestando vestibular por 2 anos, só que chegou num nível que eu falei, não aguento mais, porque eu tava muito nervosa, muito sobrecarregada, era uma coisa que não tava fazendo bem pra minha saúde mental, e que até chegou, tipo, eu percebi que eu tinha chegado no meu limite, inclusive, quando eu tava fazendo Enem. Eu vi o tema da redação, que eu nem lembro exatamente mais qual que era, mas era alguma coisa em relação a pessoas com deficiência auditiva, não lembro exatamente. Foi no Enem de 2017. Aquele Enem foi pesado pra mim. E eu saí 3 vezes pra chorar no banheiro, gente, porque eu li o tema da redação e eu fiquei com crise de nervoso, porque eu nunca tinha entrado em contato com aquele tema antes. E eu tive que sair pra ir chorar no banheiro. Aí eu voltei, eu pensei assim, não vou fazer a redação. Eu vou fazer as questões que eu sei. Só que, tipo assim, eu tava tão mexida emocionalmente, mas tão mexida que, de verdade, eu li as questões e eu falava, eu sei a resposta dessa, eu sei a resposta dessa, eu sei a resposta dessa. Só que eu não conseguia responder porque eu tava muito nervosa. Tipo, olha o nível de nervosismo. Então, naquele momento, eu pensei, não é pra mim. Eu não vou ficar me desgastando, a minha saúde mental vale mais do que isso. Se for possível, tipo, faculdade particular tem um monte de desconto por aí, então meus pais não precisam dar um rim na minha faculdade, sabe? Então, vamos ficar tranquila, vamos ficar favorável. É isso. E então foi naquele momento que eu resolvi, tipo, fazer aquilo que eu queria. E, tipo, enfim, contei essa parte mais pra falar que eu entrei na faculdade um pouco mais velha. Eu não considero 20 anos velha, sinceramente. E hoje eu tenho uma mentalidade que eu não tinha na época, tipo, que a gente tem tempo pra fazer as coisas enquanto a gente tá vivo. A gente não sabe quanto tempo a gente tem, então vamos aproveitar o hoje, vamos fazer aquilo que nos agrega de verdade, sabe? Então eu não fico mais essa neura de, até os 30 anos eu tenho que estar milionária, casada, com 2 filhos e um cachorro chamado Atena. No caso, eu tenho um cachorro chamado Atena. Ela é linda, gente. Mas acontece que agora eu não tenho mais esse desespero que eu tinha antes. E o que me fez, tipo, perder esse desespero foi quando eu chutei o balde naquele momento do Enem. Falei, foda-se, eu quero ser feliz, eu não quero ser perfeita. E seguir aquilo que eu achava que tinha que seguir. Enfim, eu entrei na faculdade com 19 para 20 anos e eu não era a mais velha da turma, porque de vez em quando entram umas pessoas que já atuam no mercado de trabalho. No jornalismo, pelo menos, isso acontece bastante, de pessoas que já atuavam na profissão e elas entram na faculdade só para pegar o diploma, porque eu não sei se tem uma obrigatoriedade ou não, mas eu sei que antes não tinha obrigatoriedade de diploma, e aí, de vez em quando, algumas empresas passam a exigir esse diploma. Confesso que eu não sei exatamente, não me informei o suficiente para falar para vocês. Enfim, é hipocrisia, né? Porque o canal aqui era para informar vocês, mas ninguém é perfeito. Eu falei que ia ser um vídeo bem espontâneo e sincerão, tá? E, enfim, entram pessoas também que já fizeram outros cursos. Enfim, na faculdade tem gente de tudo quanto é jeito. Então, eu não me senti deslocada. Inclusive, eu me senti muito bem de ter entrado depois, porque eu tinha feito 2 anos de cursinho e, tipo assim, eu estudei... Na verdade, eu fiz 1 ano de cursinho e 1 ano eu estudei sozinha por conta própria. Isso fez com que eu desenvolvesse um hábito de estudar. Coisa que me salvou de muita DP que eu podia ter pegado, hein? Porque, tipo, enquanto a sala toda tava tirando nota vermelha, eu tava assim, ó, tô tranquila, tô favorável. Eu não saí de 2016, gente, desculpa. Mas eu tava super, tipo, de boa. Super de boa, não. Eu tava tirando umas notinhas meio... tipo, a média da minha faculdade é 7. Aí, tipo, numa prova que todo mundo tava tirando de 6 pra baixo, eu consegui tirar 6. Então, tecnicamente, foi um 9. E essa é a lógica da faculdade, tá? Já tenho uma prévia aqui pra vocês que ainda não entraram. Mas, enfim, esse hábito de estudar me ajudou a ter muita maturidade pra encarar a faculdade, pra encarar os trabalhos. Pelo menos a minha que eu fiz o jornalismo, tipo, por mais que o primeiro ano ele seja bem teórico mesmo, bem teórico, você escreve pra caramba,
eu entrei em muitos projetos práticos, eu já entrei direto na oficina de TV, o que tinha de atividade extra na faculdade eu fazia também, eu fui uma aluna muito ativa. E a partir do segundo semestre, a gente já começa a passar uma vergonha, tendo que fazer povo fala, tendo que entrevistar as pessoas e ser ignorado. Então, tipo assim, quando a gente vai adquirindo uma autonomia de se organizar, chega na hora de perder a vergonha, a gente só tem que perder a vergonha, a gente não tem que se organizar e perder a vergonha também. Então, acabou me dando muita bagagem. Então, é aquilo. O que as pessoas falavam, tipo, ai, você tá perdendo tempo de vida, você tá não sei o quê, você tá ficando atrasada. Na verdade, aquilo tava me dando uma bagagem muito boa que fez com que eu não ficasse de recuperação em nenhuma matéria. Então, assim, de novo, conselho das pessoas não foi nada produtivo para mim. E em relação ao mercado de trabalho, gente, que é o tema real do vídeo. Enfim, o mercado de trabalho, ele é complicado mesmo, é bem difícil você... Na verdade, assim, é bem difícil aparecer uma vaga, sendo bem sincera. E isso, assim, falando da realidade, tipo, de 2018 e 2019, que era quando eu tava procurando emprego que eu tava procurando emprego. Eu trabalho, na verdade, desde 2019, na empresa que eu tô atualmente, que eu fui efetivada, tô muito feliz. E, enfim, no começo apareciam muitas vagas em assessoria de imprensa e agência. Raramente aparece vaga em emissora, raramente aparece vaga em rádio. E, tipo assim, às vezes que essas vagas chegaram até mim foram porque pessoas estavam procurando alguém para indicar. Então, tipo assim, de verdade, eu nunca soube de uma vaga em que, sei lá, a coordenação tava falando, tipo, sei lá, o SBT tava precisando de alguém. Eu sabia que uma funcionária estava saindo do SBT porque essa funcionária comentava comigo, ou então ia na sala falar para os alunos que tinha essa vaga, que era para mandar e-mail. Então, acaba sendo bem complicado nesse cenário. Eu não sei como é que tá agora, em 2022, porque, como eu disse, eu não estou procurando emprego, porque eu já estou empregada. Eu acho muito chique isso, que eu sou CLT, gente. Não tem coisa mais chique do que você ser CLT pra mim. Enfim, tipo, não são comum aparecer essas vagas em estágio, tá? Falando da realidade de uma estudante que estava procurando estágio. Porém, uma chance que a gente tinha que era mais certa de que ia aparecer alguma vaga na verdade, né? Porque tá aí, a gente vê, a prova da EPTV. Então eles selecionam, eles fazem tipo meio que um vestibular, só que mais legal, porque tem perguntas de jornalismo. Mas eles meio que fazem um vestibularzinho, tipo, uma provinha, sabe, de conhecimentos a respeito do jornalismo para te avaliar. Aí, se você passar da primeira fase, que é essa prova, tem a segunda, que no meu, tipo assim, quando eu fiz a primeira vez, teve a dinâmica de grupo. Na segunda vez que eu fiz, não teve por conta da pandemia, mas teoricamente era a primeira fase, prova, segunda fase, a dinâmica de grupo, que não sei se vai fazer, se vai continuar, porque, enfim, pandemia, as coisas podem ter mudado, porque eu não prestei mais essa prova. E a terceira fase, que seria a entrevista. Eu já cheguei para a parte da entrevista e infelizmente não fui contratada porque eu era legal demais para emprego. Brincadeira! Enfim, gente, um conselho que eu dou para vocês também, tipo, no começo eu ouvi muitos nãos em relação à vaga de emprego. A gente sempre escuta muito não, principalmente quando a gente não tem experiência. O que, tipo assim, é meio doido de se pensar, porque a gente pensa assim, estágio é pra quê? Pra você aprender, então eles não podem exigir experiência. Mas, tipo assim, eu comecei a procurar emprego no primeiro ano da faculdade, no primeiro semestre. Era óbvio que eu não ia conseguir, né? Porque eu não tinha visto nem metade da faculdade ainda. Mas, enfim, eu não tinha nem visto um semestre da faculdade, eu tava procurando emprego. Porque eu tinha isso na minha cabeça de que eu tinha isso na minha cabeça de que seria difícil, porque as pessoas falavam isso, tipo, não, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Aí eu acabei ficando um pouco bitolada, assim, primeiro dia de aula.
A Atena tá falando, gente. Eu vou deixar ela participar do vídeo, não tem problema. Primeiro dia de aula, eu tava lá, tipo, já procurando emprego. E a estratégia que eu usei, tipo, não foi nem procurar os lugares que estavam contratando. Eu simplesmente falei, vou pesquisar sobre as áreas de jornalismo. Começando com A. É sério, eu fiz em ordem alfabética. Aí eu vi assessoria de imprensa. Pesquisei sobre assessoria de imprensa e aí eu fui mandando currículo para as que tinham em Ribeirão Preto, até que eu consegui o meu primeiro emprego numa assessoria daqui da cidade. E tipo assim, o que eu senti que a partir daí, tipo, eu não só ganhei mais confiança para as próximas entrevistas, porque eu já tinha passado em uma, então eu consegui me posicionar como uma pessoa que tinha propriedade do que estava falando, que poderia ser o perfil daquela vaga. E também, gente, teve a experiência, tipo, no jornalismo eu tinha muito na minha cabeça que eu queria começar pelo rádio. Porque é aquela dinâmica, né, tipo, antiga, que antigamente o povo do rádio ia pra televisão e os professores falam que o rádio é uma escola, enfim, e, tipo, não tenho essa experiência pra falar com propriedade pra vocês, mas a experiência que eu tive é que a assessoria também é uma escola, porque eu fazia entrevista, eu ia em evento, saudades das coberturas de evento, inclusive, que eram muito gostosas, tinha muita comida boa. Mas eu não conseguia curtir porque eu tava trabalhando, gente. Quando eu tô trabalhando eu fico 100% focada. Mas eu comia, óbvio. Mas enfim, eu tirava foto, eu entrevistava pessoas, eu conversava, eu ia pra lugares. Então era uma coisa que eu gostava bastante, sabe? Era um trabalho cansativo, eu fazia texto, nossa, eu falava com jornalista, eu fazia de tudo, sério. E era muito legal, eu gostava pra caramba. E e aí, o que que eu senti? Tipo, eu vi um pouquinho de tudo, sabe? Porque eu elaborava pauta, eu fazia um monte de coisa e eu tinha um pouco da experiência que eu tive na assessoria, eu percebia com as matérias que eu tinha na faculdade. Claro que a realidade da profissão é diferente, mas eu percebia que tinha algumas semelhanças em relação a outras áreas do jornalismo. E aí, atualmente, eu tô na área do marketing digital. Eu trabalho com produção de conteúdo para internet. Então, é aquilo de fazer post no Instagram, no Facebook, roteiro para vídeo, várias coisas nesse sentido. Coisas que eu acabei também fazendo um pouco na assessoria. Então, tipo assim, um lugar que eu já trabalhei já me deu ponte, tipo, abriu várias oportunidades, já foi uma experiência muito grande. E é aquilo. Experiência não é um pré-requisito para o estágio, pelo menos não deveria ser. Porém, é aquilo, se tem uma pessoa do primeiro ano e uma pessoa do terceiro, quem que tem mais chance de ser contratado, gente? E tipo assim, às vezes tinham entrevistas em grupo e, cara, eu via quem ia ser contratado, não era eu não, porque eu tava no primeiro, aí a mina tava no segundo, o cara tava no terceiro. Eu falei, gente... Mas eu tô tentando, o que importa é tentar. Experiência em entrevista de emprego também é muito bom, tá? Porque você vai quebrando gelo, vai ficando mais tranquilo. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, com a pandemia, é uma coisa que eu sinto em relação à minha empresa e que eu vi a respeito de outras vagas que surgiram. Com a pandemia, muitos negócios, eles acabaram percebendo a necessidade de ter uma presença digital forte. Por quê? Porque, enfim, essa coisa de instabilidade, de abrir e fechar, não sei o quê. Muitas vezes o que salva é você estar presente na internet para você não deixar a sua imagem ser esquecida, ou então você ter um e-commerce. Então, muitas empresas de marketing acabaram crescendo nesse cenário. E, consequentemente, acabam abrindo muitas oportunidades para gente, que é jornalista, atuar nessa área. Já era uma coisa que estava acontecendo já tinha um tempo, por conta da questão do marketing de conteúdo, deles precisarem de pessoas que entendem um pouco mais sobre produção de texto, sobre adaptações de linguagem, e nós jornalistas somos os profissionais perfeitos para isso. Então, acabou acelerando um pouco esse processo. Então, o que eu senti do último ano de faculdade, e que eu percebo até hoje, que eu recebo algumas vagas no LinkedIn mesmo estando empregada, e até percebo pela minha empresa, é que está surgindo muita oportunidade agora em relação ao marketing digital. O que eu acho, se você está no começo, qualquer experiência é válida, qualquer experiência vai te ajudar muito, inclusive no marketing digital.
E eu não tô aqui pra falar aquelas coisas de que parece pirâmide, vender curso online. Não, eu estou falando de você escrever um textinho de blog e você ganhar por isso, estando vinculado a uma empresa, ou então sendo um redator freelancer. São coisas que vão te agregar um conhecimento da produção textual, saber técnicas de otimização também, muito importante. São coisas que podem te ajudar, tipo, mesmo que você não queira seguir a profissão, mas de repente você quer ser um produtor de conteúdo independente, sabe? Então você pode estudar algumas técnicas para escrever para si mesmo. Enfim, o jornalismo, as áreas do jornalismo, elas são muito mais... O jornalismo é muito mais do que o Jornal Nacional, sendo bem sincera com vocês. Então tem muita coisa legal para explorar, tem muita coisa que a gente nem imagina. E quando a gente começa a entrar em contato com a faculdade, com a profissão, com os professores, a gente começa a entender melhor do que aonde a gente está se metendo mesmo, sabe? E dito tudo isso, o que eu tenho a concluir a respeito do mercado de trabalho é que ele é difícil, sim, aparecem poucas oportunidades, sim. E quando começou a aparecer bastante oportunidade, eu já estava saindo da faculdade, estava empregada. Timing péssimo, mas tudo bem. Aparecem sim poucas oportunidades em emissoras, porém não é impossível. Então, quando aquela pessoa te falar que você não vai conseguir emprego com essa profissão, pensa, essa pessoa sabe a realidade da profissão? Tipo, muitas vezes ela tá falando aquilo não porque ela quer te desestimular, apesar dela estar te desestimulando, tá? Mas é porque ela tá preocupada em como que você vai viver, ainda mais as coisas hoje em dia que tá tudo caro. É uma profissão muito dinâmica, é uma profissão que a gente tem que estar se atualizando a todo momento, não importa qual área que seja. Eu sou um pouco suspeita pra falar, mas é porque eu já passei muito perrengue com redes sociais, de coisa que o bonitinho do Mark Zuckerberg mudou, e eu tava fazendo meu TCC, e eu tava trabalhando, aí ele gongou uma plataforma que eu usava, mas aí são reclamações de perrengues de trabalho que eu posso gravar um outro vídeo em relação a isso. Mas é um mercado muito dinâmico, é um mercado difícil, sim, de você conseguir emprego, principalmente se você está começando, mas não é nada impossível, sempre tem como você se especializar, fazer cursos online gratuitos, assistir videoaulas, sempre tem como você ir a palestras gratuitas, aproveitar tudo aquilo que a faculdade tem a te oferecer, inclusive as oportunidades com os professores. Sempre tem um professor que, de repente, sabe de uma vaga e vai falar para os alunos. Foi assim que eu soube do meu emprego, porque a minha professora jogou no grupo dos alunos. E, enfim, gente, não surta. Se você quer seguir a profissão, não surta. As coisas são difíceis, sim, mas elas não são impossíveis. E você não deve mediar os seus sonhos com base em opiniões não solicitadas de quem não entende do tema. Enfim, gente, eu disse que esse vídeo seria bem pessoal, né? Como dá pra perceber, tem um pouquinho assim... Ficou no meu coração quando as pessoas falaram que você não vai conseguir emprego, não sei o quê. Mas eu já vou te dar um spoiler aqui do futuro. Quando você conseguir, eles vão ficar te comparando com a jornalista. Porque pra minha família, gente, eu sou a Maju hoje. Eu sou a Maju Coutinho. E eu me sinto, tipo, adorável, até arrepia, sabe? É Maju sim, é Maju, pra você é doutora Maju. E, gente, o vídeo já vai ficando por aqui, foi muito bom bater esse papo com vocês. Comenta aqui embaixo que profissão que você quer seguir, se você quer ser jornalista, o que te falaram em relação ao jornalismo. E a gente vai gravando mais vídeos também para falar sobre a profissão, o mercado de trabalho, para falar sobre o que eu faço, então o que o Nicolas faz. A gente vai gravar muita coisa legal ainda. Então, dá like no vídeo, se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais também, porque é muito importante. Tem várias dancinhas lá, então você não pode perder esse momento. Eu tô passando vergonha para ganhar view, tá? Então é isso, não deixe de nos acompanhar. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!